Olá pessoal, meu nome é Tadeu, mais conhecido como TEL. Sou analista sociocultural da Diretoria de Ensino Campinas Leste e vou apresentar para vocês um pouquinho da sala de leitura. A sala de leitura é um espaço de aprendizagem físico e digital, onde a leitura, o questionamento, a pesquisa, o pensamento, a imaginação e a criatividade são centrais para conduzir os estudantes na sua trajetória de informação para o conhecimento, em direção ao seu crescimento pessoal, social e cultural. A sala de leitura tem como objetivo principal a construção de um ambiente privilegiado de incentivo à leitura como fonte de informação, prazer e entretenimento, contribuindo para a formação de leitores críticos, criativos e autônomos. A sala de leitura tem diversos objetivos. Eu vou citar alguns. Estimular nos alunos o prazer pela leitura, motivando-os para a frequência e utilização da sala de leitura ao longo da vida escolar. Desenvolver no aluno as competências de leitura, bem como orientá-los nos métodos de pesquisa, consulta nos diferentes recursos informacionais. Dinamizar as atividades culturais e lúdicas que contribuam para o enriquecimento cultural do aluno. Promover um espaço de reflexão e debate, de crítica e convívio entre os diferentes públicos da escola. Permitir um acesso a diversas fontes de informação. Formular, desenvolver e executar serviços de empréstimo, circulação, disseminação, pesquisa e atendimento aos usuários, além de outras diversas ações que podem acontecer nas salas de leitura. Para que a sala de leitura? Bom, a sala de leitura é um apoio pedagógico no desenvolvimento das competências e habilidades relacionadas à leitura, escrita e interpretação, além de ser um instrumento de estímulo à leitura por prazer e, claro, é um espaço formador de leitores literários. Para quem que é a sala de leitura? Ela é para a comunidade escolar, alunos, professores, direção, professor, funcionários, pais, ou seja, toda a comunidade. O professor mediador, ele deve ser, antes de tudo, um leitor. Dessa forma, em uma mediação de leitura, é possível envolver os leitores pelo encantamento do ato de ler, de modo digno, verdadeiro e afetivo. Além disso, além da experiência de leitura, é necessário gostar de comunicar-se, de falar o que leu, compartilhar seus repertórios e afetividades. Aquele que percebe na mediação a possibilidade de ser realizado o cotidiano das pessoas, de modo que compreendam o espaço que a leitura ocupa em suas vidas. Ele deve compreender as diferentes fases pelas quais um leitor constrói e se transforma íntimo da leitura, deixando fluir sem estabelecer juízos. Planejar e trilhar um caminho atraente para formar leitores é sem dúvida um desafio, tendo em vista que são muitas as possibilidades de leitura nos tempos atuais, inclusive em épocas de redes sociais e o poder de atração da internet. Trabalhar com projetos que incentivem o prazer literário é o melhor experimento para resgatar o valor da leitura e requisito para a emancipação social e construção da cidadania. Bom, o coordenador ele vai ficar olhando como os projetos de leitura são desenvolvidos. Mas para que os projetos aconteçam, ele vai ter que analisar
Então, quando o professor da sala de leitura entregar um projeto de incentivo à leitura, o coordenador deve fazer algumas perguntas. Como a literatura aparece nesse lugar? O que pretendemos alcançar com a literatura nesse espaço? Para quem a literatura será oferecida? Quem vai cuidar da literatura e dos projetos de leitura nesse espaço? Em que espaço a literatura vai estar presente nesse lugar? Em quais momentos e a partir de quando pretendemos realizar a leitura e literatura nesse espaço? De que precisaremos para ter a leitura viva nesse espaço? Temos já o material, acervos, recursos necessários, o planejamento completo e como a literatura estará presente nesse espaço, as ações pretendidas para o projeto de leitura a curto, médio e longo prazo. A sala de leitura é um espaço bem especial na escola, então é importante o impacto visual. Na porta da sala, deixe uma placa de identificação com um nome e também o horário de funcionamento e alguns comunicados. O regimento interno é um conjunto de regras estabelecidas em um grupo, que é formado pelo professor da sala de leitura, pela coordenação e pela direção. Nele deverá conter especificidades que cada sala de leitura deverá ser contemplada, além de itens pertinentes à realidade de cada um, como o número de empréstimos que podem acontecer, como agendar a sala de leitura para algum evento, a construção de algum projeto literário e outras ações. A primeira impressão é a que fica, então é importante que o espaço esteja limpo, é bacana não ter poluição visual, as mesas e cadeiras devem estar organizadas, não ter caixas amostras, as estantes devem estar sempre arrumadas, os equipamentos instalados e funcionando, e é primordial, é importante que o espaço seja agradável e democrático. Organizar a sala de leitura parece um bicho de 7 cabeças, mas não é não. Vamos dar algumas dicas. A sala de leitura ela segue a organização segundo o CRE Mário Covas. Então eles sugerem que vocês separem os livros por assuntos. Ou seja, quando você entra na sala e ela estiver toda bagunçada, você vai tirar todos os livros da estante, centralizá-los e aí livro por livro você vai separar segundo o assunto. O que for literatura brasileira, você vai deixar num canto com todos os livros de literatura brasileira. O que for apenas falando de arte, você vai deixar no canto com livros de arte. São livros de psicologia, então você vai deixar num espaço apenas os livros de psicologia. Aí você vai fazer os seus assuntos. A sala de leitura sugere alguns agrupamentos. Vamos ver esses tipos de organização. Nessa primeira tabela temos o agrupamento por currículo. Temos lá, nas áreas de ciências da natureza e suas tecnologias, os assuntos de ciência, biologia, física ou química. Ou seja, a gente vai entrar na sala de leitura e já nas primeiras estantes a gente vai ter os livros nesses segmentos: ciências, biologia, física e química. Um pouquinho mais para frente vai ter os livros da segunda área, que é de ciências humanas e suas tecnologias, que são os livros de filosofia, geografia, história, psicologia e sociologia. E um terceiro segmento, o agrupamento, que é as áreas de linguagens, códigos e suas tecnologias, que comportam arte, educação física, gramática,
língua estrangeira, língua portuguesa, teoria literária, HQs, mangás e revistas. Mas vamos supor que você fez a sua organização e conseguiu gêneros ou assuntos que não estão nessa lista. Vamos supor que na minha organização eu encontrei esses assuntos. Primeiro, então, vamos lá. Esse segundo agrupamento, a gente vai entrar na sala de leitura e vai começar com os livros de arte, e depois nas estantes vão ter livros de biologia, ciências, ciências sociais, educação física, filosofia, física, geografia, história, língua estrangeira, língua portuguesa, literatura, matemática, psicologia e química. Ou seja, é essa a ordem das estantes que você vai colocando os livros. Bom, o terceiro grupo segue então para começar com os livros de contos, crônicas e poesias, literatura portuguesa, literatura brasileira, biografias, HQs ou revistas, os livros do professor e aí as classes que você conseguiu juntar. Eu coloquei aqui como exemplo livros de arte, música, cinema, curiosidade, diversidade, turismo, saúde e sexualidade. Ou seja, as estantes vão seguir essa sequência. Bom, organizar os livros vai exigir um pouquinho de atenção e bastante cuidado. A gente organiza segundo o sobrenome do autor. Então eu coloquei aí alguns exemplos, vamos acompanhar as tabelas. Tenho aí 5 livros. O Super Tênis, de Ivan Jaffe, As Aventuras de Xisto, da Lúcia Machado de Almeida, Açúcar Amargo, de Luiz Puntel, Deu a Louca no Tempo, do Marcelo Duarte, e A Aldeia Sagrada, de Francisco Marins. Como eu vou organizar pelo sobrenome do autor, eu vou deixar ele em destaque. Olha lá, Jaffe, Almeida, Puntel, Duarte e Marins. Qual autor vem primeiro? Olha lá, As Aventuras de Xisto, porque da Lúcia Machado de Almeida. Em seguida, eu vou colocar o livro Deu a Louca no Tempo, do Marcelo Duarte, porque o D é a letra próxima, é a letra sequencial alfabética dentro desses 5 exemplos. E aí, o próximo livro que eu vou colocar na sequência é O Super Tênis, do Ivan Jaffe, pelo sobrenome do autor. O próximo nome aí é a letra M, aí de Marins, é o livro A Aldeia Sagrada, do Francisco Marins. E aí o último livro dessa nossa estante, com 5 livros apenas, vai para Açúcar Amargo, do Luiz Puntel. Ou seja, foram 5 autores diferentes, 5 obras particulares de cada autor, mas a gente teve que organizar pelo sobrenome do autor, pela ordem alfabética, pelo sobrenome. Segundo exemplo, temos aí todos os autores, eles têm sobrenome com a letra S. O Xangô de Baker Street, do Jô Soares. Eu tenho o livro O Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna. O Pardal é um Pássaro Azul, da Eloneida Studart. O Gato Sou Eu, do Fernando Sabino. E do Moacir Scliar, O Menino e o Bruxo. Então são todos com os sobrenomes S. A gente, lembrando, a nossa organização não é pelo nome, é pelo sobrenome. Então, como ficaria essa sequência de livros? Em primeiro lugar vem O Gato Sou Eu, do Fernando Sabino. O segundo sobrenome em ordem alfabética aí é do Moacir Scliar, então o segundo livro é O Menino e o Bruxo. Em terceiro vem aí, Jô Soares, do Xangô de Baker Street, seguido de Eloneida Studart, o Pardal é um Pássaro Azul. E o último livro aí da nossa sequência com autores S é Ariano Suassuna, com O Alto da Compadecida. Tá dando para entender? Então eu sempre vou utilizar o sobrenome do autor e fazer a ordem alfabética. E aí eu vou organizando os livros. Agora, um terceiro exemplo. Vamos supor que eu tenho muitos livros de um autor. Como eu vou organizar? Jogar de qualquer jeito? Tipo, tudo mesmo autor, jogo aí. Não, tem uma ordem. Vamos para a tabela.
Os livros que a gente tem aqui são da Agatha Christie, são todos os livros da Agatha Christie. São eles: O Caso dos 10 Negrinhos, 13 à Mesa, Assassinato no Expresso Oriente, Morte no Nilo e O Inimigo Secreto. A organização não pode mais ser com um sobrenome, todos serão letra C. Então, nesse caso, quando a gente tem muitos livros de um mesmo autor, a organização passa a ser com o título do livro. Então, nesse exemplo, o primeiro livro aqui, vamos lá, ó, tem as letrinhas. O Caso dos 10 Negrinhos, a gente não lê o artigo, a gente não lê nem o, nem a letra A. Então a gente já pega a primeira letra da palavra que não seja artigo. Então é a letra C, o caso. 13 à Mesa, letra T. Assassinato no Expresso Oriente, letra A. Morte no Nilo, letra M. E O Inimigo Secreto, não lemos o artigo, então é a letra I. O primeiro livro aí, no caso, que a gente vai colocar na nossa estante sequencial de Agatha Christie é O Assassinato no Expresso Oriente, letra A. Seguido de O Caso dos 10 Negrinhos, letra C, já que a gente não leu o artigo. Terceiro é O Inimigo Secreto, letra I. Seguido de Morte no Nilo, letra M. E finalizando aí, 13 à Mesa, com a letra T. Bom, isso a gente vai fazer com todos os livros, repetindo. Vai começar com todas as classificações que a gente fizer, todos os gêneros que a gente fizer. Vamos separar em ordem alfabética por sobrenome de autor. Se tiver autores com o mesmo sobrenome de letra, a gente usou o exemplo do S, a gente vai organizar também sobre ordem alfabética. E quando um autor tiver muitos livros, aí passa a contar o título do livro. O sistema Infoprisma foi desenvolvido pela equipe de bibliotecários e analistas da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo para a gestão e informatização dos acervos da Biblioteca do Centro de Referência em Educação Mário Covas, das bibliotecas dos núcleos pedagógicos das diretorias de ensino e das salas de leitura das escolas estaduais. Com acesso total na web, permite a pesquisa de documentos em todas as unidades que constituem a rede de bibliotecas e salas de leitura da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, além dos serviços de cadastramento, empréstimos e emissão de relatórios. Sobre o sistema Infoprisma, faremos em breve um vídeo exclusivo. Aguardem! A leitura é o caminho pelo qual as salas de leitura atingem a sua finalidade primeira, que é possibilitar o acesso à informação, ao conhecimento, à literatura e à cultura. Outro ponto a destacar diz respeito ao processo de planejamento de ações e projetos de mediação de leitura na sala de leitura. Existem alguns questionamentos iniciais que podem auxiliar nesse processo, que são: quem são os nossos usuários, quais as suas necessidades, qual a faixa etária, quais as preferências literárias, o que eles buscam. A elaboração de projetos de leitura é permeado por várias etapas e cada uma é importante, tanto na execução como nos resultados. Vamos acompanhar alguns passos. Primeiro passo, a criação do título de projeto. Criar um título do projeto é importante que ele seja claro e transmita em poucas palavras, que transmita a ideia geral, o propósito. E é importante lembrar que o título funciona como uma primeira ação de marketing desse processo, do projeto, e por isso deve vender bem a proposta.
O segundo passo é a identificação da equipe responsável pelo projeto. Logo no início, é importante identificar quem são os responsáveis pelo projeto, a equipe e destinar suas respectivas atribuições. O terceiro passo é a apresentação do projeto. É a etapa em que o projeto deverá ser apresentado. Por isso, nela deve ser informado de forma objetiva de que trata a ação pretendida. Nesse momento, algumas observações são imprescindíveis. O objetivo geral específico, justificativas na qual demonstra a relevância do projeto, o público estratégico, as principais atividades a serem realizadas, parcerias, os resultados esperados. E o próximo passo é a construção da metodologia. A metodologia é composta por um conjunto de métodos, de técnicas e procedimentos para a realização dos projetos. Esse ponto é muito importante, que a metodologia aplicada esteja de acordo com os objetivos definidos. Assim, ela fornecerá resposta para os questionamentos ou problemas e que mantém a construção dos objetivos. Deve registrar também técnicas realizadas, o público estratégico, a quantidade de participantes, os locais de realização, o tempo previsto para a realização, quem fará parte da equipe técnica, quais atividades serão realizadas e por quê, repertório e programação das atividades, materiais e recursos necessários, o cronograma que indique as etapas do projeto, prazo de realização e forma de avaliação do projeto. O quinto passo é o planejamento de programação da atividade de leitura. A realização da atividade, a execução em si, é um ponto culminante para o projeto de leitura. É a etapa que envolve os realizadores dos projetos e o público desejado. A seguir, indicamos, de modo geral, alguns exemplos de atividades para seus públicos. Para o público infantil, contação de histórias, leitura compartilhada, brincadeiras, desenhos, teatros de fantoche. Para o público jovem, contação de histórias, clube de leitura, teatro, dança, música, oficina de criação de blogs e canais do YouTube ou Instagram sobre conteúdos literários, construção de fanzines e histórias em quadrinhos. Para o público mais adulto, contação de histórias, rodas de leitura, saraus, cafés filosóficos, artesanato, canto, dança, as oficinas e de atividades culturais. A realização das atividades de leitura pode envolver diferentes sujeitos para sua realização. Professores da sala de leitura, agentes de leitura, voluntários, artistas locais. Nessas ações é importante buscar integrar também a participação de pais e familiares em atividades realizadas com o público infantil, convidando-os a mediar a leitura de textos literários e contar histórias e memórias. Durante o planejamento das atividades, é importante ver o repertório das histórias, quais os temas, livros e outros tipos de recursos utilizados, como computadores, mídias sociais ou softwares. Uma dica é tentar articular as temáticas das atividades ao calendário de comemorações do ano, como festas juninas e outras datas comemorativas. Além disso, trazer discussões sociais importantes, como o direito das crianças e dos adolescentes, direito dos idosos, prevenção de doenças, diversidade, entre outros temas. Assim, além de promover a leitura, fomenta-se também a reflexão de questões sociais, buscando e dando as vozes. É preciso planejar também acerca dos espaços e como serão realizadas as ações. Será na própria sala de leitura, na escola, outros locais da cidade, como praças, campos, parques, residenciais, salão de igreja e outros locais.
Lembrando que é sempre importante observar se o ambiente é adequado para a realização da ação, identificando aspectos como tamanho do local, instalação para uso de recursos elétricos, barulho, limpeza, acessibilidade e conforto. E não se esqueça de registrar suas ações. Tire fotos, filme esses encontros, faça entrevistas simples de satisfação. Esse material será muito útil não apenas como registro de portfólio, mas para o processo da avaliação no final. O sexto passo é a comunicação e a divulgação do projeto. A comunicação configura uma etapa muito importante do projeto, pois é nesse momento que deverá se tornar conhecido por aquele seu público desejado. Para isso, a sala de leitura pode lançar mão de diversos recursos e mídias, desde redes sociais até convites impressos, que são os recursos tradicionais. Seja qual for o tipo de mídia utilizado, algumas informações precisam estar presentes nessa divulgação. O título, a atividade a ser desenvolvida, a programação constando data e local, a existência ou não de vagas limitadas, sites ou páginas de inscrição, a natureza da atividade, se ela será paga, se a entrada é paga ou gratuita, contatos e telefones e e-mail. O sétimo passo é a avaliação dos resultados. O momento da avaliação de um projeto, ele consiste em descobrir se os objetivos foram alcançados e o que fazer para aprimorá-los. Sua relevância encontra-se sobretudo no aprendizado e valorização das ações realizadas. Os principais pontos avaliados dizem respeito ao número de participantes, satisfação e interação dos responsáveis pela atividade e o público, o interesse despertado pelo tema, opinião quanto aos métodos utilizados. Além disso, a equipe poderá utilizar instrumentos como formulários de avaliação, questionários ou mesmo a disponibilização no final da atividade para que os participantes responsáveis possam expor suas opiniões. Além disso, vale ressaltar que as parcerias são uma parte muito importante da realização de um projeto, sobretudo para a sala de leitura, cujos recursos financeiros são bastante limitados ou muitas vezes nenhum. Bom, a diretoria de ensino, ela tem uma equipe composta pela PCNP-Ellen e pelo analista, e por mim, pelo analista sociocultural, Theo. E a gente desenvolve algumas atividades, como o boletim da sala de leitura, que ele tem 8 edições por ano, de março a junho, de agosto a novembro. A gente também realiza o plano de ação de leitura, que ele é um manual com vários projetos, encabeçados geralmente por um a cada mês, mas também ele explica outros 50 projetos que podem acontecer na sala de leitura. A gente também faz campanhas de leitura, e isso a gente divulga aos professores, também como incentivo para compartilhamento nas escolas, e ele também está presente no boletim da sala de leitura. Além das formações presenciais, atualmente não muito presencial, por causa da pandemia, mas as reuniões online, visitas periódicas, contato direto com o professor da sala de leitura, ou seja, a gente formou um time forte, pequeno, mas forte, mas com a colaboração de todos os PCNPs, de todos os diretores de setor, contribuição valiosíssima do nosso dirigente de ensino, Nivaldo Vicente. Espero que vocês tenham gostado desse pequeno manual de como organizar a sala de leitura, o papel do mediador, do coordenador, e que a partir de agora vocês façam grandes transformações na vida dos próximos leitores. A sala de leitura é um espaço de transformação na vida de cada um que ali entrar. Está em nossas mãos fazer essa ponte
para que os estudantes se encantem pela leitura e se tornem novos leitores. Vocês conheceram algumas das atividades do professor da sala de leitura e também um pouco das ações que ali acontecem. Vamos juntos na construção de uma comunidade leitora e consciente de seu papel na sociedade. Até o próximo vídeo. Tchau!